ancestrais, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje vai ser sobre o deus Marduk, né? Esse vídeo aqui provavelmente vai ser um dos poucos mais longos que eu já fiz, mas assim, não vou conseguir comportar todas as informações sobre Marduk, né? Porque é muita coisa mesmo. Aqui é só um apanhado de informações, para vocês entenderem de cada deus, ok? Mas tem muita informação sobre o Marduk que poderia vir até uma série para vocês terem uma ideia, tá? Então assim, no vídeo de hoje eu vou falar sobre Marduk, né? Quem que era Marduk? Ele ascendeu, né, como uma divindade dentro dos Anunnakis, né, por volta do terceiro milênio, né, antes de Cristo, para se tornar um dos deuses mais importantes, né, e o cabeça, né, o líder do panteão mesopotâmico, acadiano e babilônico posteriormente, né, no primeiro milênio. E ele era o deus patrono da cidade da Babilônia, e onde sua torre, né, do templo, que era conhecido como Ziggurat nos templos sumérios, era conhecido como Etemananki, que significava o templo, né, que é a fundação dos céus e da terra, que serviu, né, como modelo para a famosa Torre de Babel, né, que é Babilu no acadiano, né, no sumério, que significa portal de Deus, né, Bab-Ilu, né, que vem aí do hebraico, né, o Babilônia, né. No primeiro milênio ele era frequentemente chamado como Bel, tá? E a palavra acadiana que significava Senhor. Bom, falando sobre as funções de Marduk. Marduk ele é um dos deuses mais complexos, tá, da antiga Mesopotâmia, e essa curta contribuição, vamos dizer assim, que eu vou fazer para vocês aqui, né, ela não pode assim, fazer justiça a essa importante divindade suméria, tá? Um estudo, por exemplo, mais abrangente sobre Marduk ainda está faltando para a gente falar toda a complexidade de Marduk, tá? Sobre as origens e as funções originais de Marduk, elas são um pouco obscuras. Ele está associado assim, a encantamentos, já no primeiro período da antiga Babilônia, e assim, a razão que ele foi criada por isso foi através de um sincretismo, né, com um deus chamado Saluhri, que se vocês olharem aí na playlist dos deuses sumérios, eu já falei sobre o Saluhri. Mas assim, não está muito clara essa associação com a Saluhri, tá? E mais recentemente, né, indicam que a função, né, como um deus dos encantamentos pode ter sido originalmente para Marduk mesmo, tá? E uma sugestão diferente sustenta que Marduk ele foi deliberadamente sincretizado com a Saluhri, a fim de dar, vamos dizer assim, a Marduk, né, uma forte associação com a cidade de Eridu, né, que era a cidade do deus Enki-Ea, tá? Uma divindade poderosa, né, que não pertencia originalmente à cidade de Nippur, tá? Eu já falei sobre os Zigigs, né, para vocês entenderem. Os Zigigs, o Marduk no começo ele fazia parte dessas divindades que eram os Zigigs, né, que era separado entre Igigs e Anunnaki, tá? Que é lembrando que esse termo Anunnaki, né, ela é um termo acadiano porque em sumério é Anuna, ok? Bom, e Gig, a Marduk ele era dessa subclasse de deuses sumérios, tá? Os Igig. E assim, mas ao mesmo tempo, né, Marduk ele é conhecido principalmente como o deus patrono da cidade da Babilônia. E ele tem sido assim, frequentemente sugerido que a importância religiosa de Marduk aumentou com a crescente influência política dessa cidade, tá? E assim, no primeiro milênio, Marduk ele foi identificado com o deus Júpiter, né, que é o deus romano lá, ou o deus grego Zeus, tá? Por causa da questão lá dos raios que ele tinha na mão, e por associarem Marduk com o deus da tempestade também, tá? Um dos textos literários mais conhecidos, né, da antiga Mesopotâmia descreve a dramática ascensão de Marduk ao poder, né? Os assiriologistas, né, os assiriólogos que estudam as histórias dos assírios, eles se referem a essa composição, né, pelo seu antigo título acadiano da história de Enuma Elish, que significa quando no alto, né, é o termo que se usa. E é frequentemente chamado na epopeia da criação da Babilônia, que é um equívoco, né, já que o foco principal da história é a elevação de Marduk à cabeça do panteão, né, como um líder, para o qual essa história da criação é apenas um vínculo, né, para vocês entenderem toda essa trajetória de Marduk. E nessa narrativa, o deus Marduk ele luta contra a deusa Tiamat, que era bem poderosa, né, que ela era nada mais nada menos que o oceano deificado, né, o oceano como uma divindade, vamos dizer assim, mas era um monstro, narrado como um dragão. Muitas vezes, né, visto para se representar, né, como um princípio feminino, né, a Tiamat, enquanto Marduk ele representava um princípio masculino. Marduk ele é vitorioso, né, ele mata Tiamat e cria o mundo do seu corpo, né. Em gratidão aos outros deuses
Então eles concedem 50 nomes para Marduk e o selecionam, né, para ser dali em diante o líder deles, né, o cabeça. O número 50 é muito significativo porque assim, anteriormente ele foi associado ao deus Enlil. Para vocês terem uma ideia, eu acho que eu não falei aqui ainda, acho que eu comentei em algum vídeo já, que cada deus ele era associado com um número, né, que era um símbolo lá da escrita cuneiforme, né? Cada deus ele tinha um número, então de Enlil era os 50, só que depois, né, que toda essa história de Marduk, esse valor 50 passa para Marduk, tá? E assim, já que Enlil ele era o antigo chefe, né, do panteão, que foi depois substituído por Marduk. E essa substituição de Enlil ela já é prefigurada, vamos dizer assim, no prólogo, né, do famoso Código de Hammurabi, que é um vídeo também que eu quero fazer aqui, que é muito interessante. Tem, para vocês terem uma ideia, todos os países do mundo inteiro têm algum traço, né, dessas leis de Hammurabi, para vocês terem uma ideia. Que assim, são leis que visavam, né, o bem-estar das pessoas, né, e dos antigos naquela época. E essas leis, essas coleções de leis, né, emitidas por Hammurabi, que foi por volta de 1792 a 1750 a.C., né, o mais famoso rei da primeira dinastia da Babilônia, né, Hammurabi. E no prólogo dele, né, Hammurabi ele menciona que os deuses Anu e Enlil eles determinaram que Marduk recebesse, vamos dizer assim, a enliudade, né, ou a enliutoria, vamos dizer assim, que no português, claro, vamos dizer assim, seria a mordomia que um Anuna tinha, né, que um Anunnaki tinha, que seria a mordomia para todo o povo, de todo o povo para ele, né. E com isso ele levou-se, né, ao mais alto dos escalões do panteão da Mesopotâmia. Tá? Um outro texto literário importante oferece uma perspectiva diferente sobre Marduk. A composição um dos mais intrincados textos literários da antiga Mesopotâmia é frequentemente classificado como uma literatura sapiencial, vamos dizer assim, né, que usa muito a sabedoria. E essa categoria ela foi muito mal definida, né, e tem uma problemática nessa literatura acadiana, né? E os estudiosos dos assírios eles referem-se a este poema como Ludlu Bel Nemek, que significa deixe-me louvar ao Senhor da sabedoria. Depois da sua primeira linha, né, ou alternativamente como o poema dos justos sofredores, a composição literária, né, que consiste em 4 tabletes, né, de 120 linhas cada, ele começa com um inário de louvor, né, de 40 linhas para Marduk, e no qual, né, a sua natureza dual, né, é descrita como em termos poéticos bem complexos nessa língua. E Marduk ele é poderoso, né, mas também ele é bom e mau. Assim como ele pode ajudar a humanidade, ele também pode destruir os homens. A história em seguida ela lança, né, uma narrativa em primeira pessoa em que o herói nos fala dos seus infortúnios contínuos. E é esse elemento que tem sido frequentemente comparado, né, à história bíblica de Jó. Já no final, assim, o sofredor, né, é salvo por Marduk e termina o poema elogiando Deus mais uma vez. Em contraste, né, com a história de Enu Elish, o poema dos justos sofredores, ele oferece, vamos dizer, uns insights sobre as relações pessoais com Marduk. A estrutura assim, altamente complicada e a linguagem poética em comum, ela fazem deste poema parte de uma elite, de um discurso aprendido, né? E alguns estudiosos descrevem que Marduk como um deus da tempestade, né, ou um deus da vegetação também. Mas não há evidências, tá, sobre essa suposição. Além de ser especulações etimológicas, a gente tem vários problemas para tentar associar isso. Tá? Bom, falando sobre a genealogia divina e os sincretismos com Marduk. Marduk ele foi já sincretizado, né, com os que eu comentei para vocês, com a Saluhi e também com o deus Tutu, que era a divindade patronal da cidade de Barsipa, no período da antiga Babilônia. Bom, embora em algumas fontes da antiga Babilônia, a Saluhi e Marduk eles ainda eram entendidos, né, como divindades separadas, o sincretismo com a Saluhi ele é mencionado numa carta literária suméria para a deusa Nenencina, na qual a Saluhi é descrito como o deus da Babilônia. Assim, embora, né, a ortografia do nome Marduk pareça afiliá-lo, né, vamos dizer assim, ao deus do sol Utu, ou Shamash, né, no acadiano, não há evidências que ele tenha sido considerado o filho desse deus sol. Pelo contrário, a tradição evidencia que Marduk é como um filho de Enki, né, Ea, claramente filiando ao panteão de Eridu. A esposa já de Marduk, ela era a deusa conhecida como Sarpanitum,
Já o deus Nabu, por exemplo, que foi o primeiro ministro de Marduk, ele mais tarde ele tornou-se, né, identificado como seu filho, e depois ele se tornou o corregente, vamos dizer assim, junto com Marduk no panteão babilônico. Bom, falando sobre os lugares de culto, o principal local de culto de Marduk era a cidade da Babilônia, que se tornou o centro religioso mesopotâmico durante os segundos e primeiros milênios antes de Cristo. Os principais templos de Marduk estavam localizados na própria Babilônia. O mais famoso era o templo o Zigurate, né? Eu vou pôr uma imagem para vocês de como que é um Zigurate, que era conhecido como Etemenanki, que significava o templo que é a fundação dos céus e da terra. A sua torre desse templo da Babilônia, essa torre, vamos dizer assim, esse prédio, ele serviu como modelo para a história bíblica da Torre de Babel, que o templo, né, onde Marduk era adorado, era chamado de Esagil, que significava, né, o templo cujo topo é elevado, ou uma outra tradução que temos também é o templo orgulhoso ou um templo honrado, né, que é dessa história, né, da Torre de Babel, né, porque assim, Belo, como eu falei para vocês no começo, era uma forma conhecida, uma forma semítica do deus Marduk, né, mas Babel, Babilônia, vem do sumério, né, Babilu, que significa portão, né, o portal de Deus, né, aí uma associação com Marduk. Além disso, havia a casa de Actu na Babilônia, onde o festival, né, do Ano Novo ele era celebrado. O Ano Novo em sumério, né, e se vocês procurarem até hoje, Actu, ele é um Ano Novo comemorado pelos assírios até nos dias de hoje. Deve estar por volta do ano 6000, alguma coisa, não lembro de cabeça, mas vou pôr para vocês aqui no vídeo, tá? E assim, esse Actu ele estava localizado fora vamos dizer, do distrito sagrado, né, da Babilônia. E tem um texto ritual no qual, né, num período chamado Partiano, né, dos Partas, que descreve como na história de Enuma Elish, ele foi recitado em frente à estátua de Marduk, né, durante o festival do Ano Novo, e que tinha, né, esse nome de Actu também, o Ano Novo, né, que é observado ainda hoje, tá, nos dias de hoje pelos assírios. E assim, mas voltando à história do festival, né, ele também envolvia um ritual que era de bater na cara, né, do rei, que era a tradição fazia com que se batesse na cara durante os 4 dias de comemoração, onde no 4º dia saía até lágrimas, né, do rosto do rei, para vocês verem assim que até você pode pegar qualquer rei antigo, né, da Síria, da Babilônia, por exemplo, Nabucodonosor, né, que conquistou muitos países, ele passava por isso, vamos dizer assim, anualmente, né, que ele se submetia a isso, mas era uma forma dele, aí tinha uma declaração que o rei fazia, né, para o povo, que ele estava ali para servir o povo, né. Se a gente fazer uma comparação hoje em dia com, vamos dizer assim, a gente mora no Brasil com presidentes, será que o nosso presidente está servindo o povo ou está servindo os bancos e as empresas, né? Fica aí uma questão para a gente aprender com os reis antigos, né? Então tinha nesse ritual, né, de bater na cara do rei durante até o 4º dia da celebração, onde ele vinha até as lágrimas, tá? Mas isso é um ritual que existiu, tá? E Marduk ele também foi adorado, né, em outras cidades babilônicas, como na cidade de Sipar, de Porcipa, né, de Nippur, onde o culto na Síria, de um modo geral, era apenas menor, vamos dizer assim. Sobre os períodos atestados, não está claro se Marduk ele foi atestado já no período da dinastia inicial, né, com os deuses antigos lá, enquanto alguns estudiosos sugerem, né, que o nome divino em uma inscrição da dinastia primitiva deveria ser lido como, vou pôr para vocês aqui o nome, né, em sumério, como deveria ser lido. Já alguns estudiosos entendem que ele deve ser escrito dessa maneira. Assim, portanto, assim, é apenas algo provisório, né, que pode ser identificado como Marduk, não é uma coisa conclusiva, tá? E o período da antiga Babilônia ele oferece mais evidências para a crescente popularidade de Marduk, que permanece restrita apenas à Babilônia do Norte e na região central. Há evidências, né, do seu culto no sul da Babilônia, mas é muito escasso, tá? Como os antigos arquivos babilônicos da cidade, né, da Babilônia ainda não são assim, o início da ascensão sem precedentes de Marduk ao poder, e assim como os antigos arquivos da cidade da Babilônia, né,
o início da ascensão ele é sem precedentes, né, de Marduk ao poder nessa capital do Império ainda de Hammurabi ainda, né, é um pouco compreendido. E terá que, assim, a gente tem que aguardar mais estudos sobre essa ascensão de Marduk na época do Império de Hammurabi. Já na segunda metade, né, do segundo milênio do a.C., Marduk ele foi frequentemente invocado por governantes das dinastias cassita, que haviam feito da Babilônia sua capital. Mas com a invasão dos povos de Elam, né, os elamitas, invadindo a Babilônia, que acabou com essa dinastia cassita. A estátua divina, né, que era celebrada anualmente, essa estátua de Marduk, ela foi assim, roubada, né, e foi levada para o Elam. O Elam hoje seria o atual Irã, né, onde a Babilônia hoje ficaria na região onde é o Iraque, o país hoje de Iraque. Então os povos elamitas que moravam no atual Irã roubaram do Iraque e levaram para o Irã, tá? Juntamente com os outros bens culturais da Babilônia. E foi até na época, né, ficou lá no Elam, né, no Irã, assim, nos dias atuais, quando subiu ao trono, né, na Babilônia o rei Nabucodonosor I, da segunda dinastia de Sim, que essa estátua de Marduk ele conseguiu recuperá-la, né, e colocar de volta na Babilônia. Foi como um triunfo, né? Na epopeia da Babilônia da criação, provavelmente foi a composta ou pelo menos popularizada durante esse período de Nabucodonosor, tá? Devido assim às tensões entre a Síria e a Babilônia durante o período neo-assírio, o culto de Marduk e a cidade da Babilônia muitas vezes se tornaram o foco dos reis assírios, tanto de uma maneira positiva como de uma maneira negativa. E não foi assim até o período neo-babilônico, né, que na Babilônia e Marduk ele estava no seu ápice, já na época do rei Nabucodonosor II, que foi por volta do ano 600 a 560 a.C. Tá? Ele reconstruiu toda essa cidade da Babilônia e com ela o sagrado distrito, né, que era o local de culto ali na Babilônia. E a maior parte dessa arquitetura ela foi renomada e ela foi assim foi escavada, né, na Babilônia, para deixar ela, vamos assim, mostrar assim o poder do império na época do Nabucodonosor II. E conformou e o que Nabucodonosor fez também nessa época? Ele construiu o famoso portão de Ishtar. Vou pôr para vocês algumas imagens aí, que tem aqueles relevos de tijolos vidrados, né, uma técnica milenar mesmo. Se vocês procurarem no YouTube tem até vídeos que eles mostram como que era feita essa técnica desses tijolos vidrados nos dias de hoje ainda, né? Onde nesse portão de Ishtar ele tinha os animais símbolos, né, que eram de Ishtar e de Marduk também, né, que tinha lá os leões, tinha o touro e tinha a cobra dragão, né, que era um símbolo de Marduk, que, né, esse portão de Ishtar data desse período de Nabucodonosor II. Bom, sobre a iconografia inicial de Marduk ela não é muito clara devido à falta assim, de fontes, tá? Assim, já no primeiro período da antiga Babilônia, a pá ou a espada, eu vou pôr para vocês imagens aí dessa pá e ou espada, vamos dizer assim, né, que é um símbolo diferente, né? Ele era o símbolo associado ao Marduk, não associado com o Marduk, ele é frequentemente representado como um dragão cobra, né? O nome desse dragão cobra ele é conhecido como Mush-Hushu ou Mush-Hushu, tá? Vou pôr a imagem deles para você. E esse dragão cobra ele é muito frequentemente representado nos relevos de tijolos, né, desses portais de vidros, né, vidrados de tijolos na Babilônia. E há muitas, sim, poucas representações antropomórficas, né, do Marduk, mas a maioria dela pode ser encontrada ainda nos selos cilíndricos. Tá? Falando sobre o nome e a ortografia, a etimologia de Marduk ela é um pouco controversa. É difícil assim determinar como é uma escrita, logográfica, se o nome dele, né, que é escrito dessa forma, vou pôr para vocês, significa bezerro do sol ou se significa Deus Sol. De alguma forma assim significativa ou não, tá? Esses dois interpretações desse nome de Marduk. A sugestão para traduzir essa grafia, né, como bezerro da tempestade, ela provavelmente deve ser assim, rejeitada porque não há muitas evidências de que Marduk originalmente tenha sido o deus da tempestade, né? E nem há evidência da sua associação com isso, já que o deus da tempestade, né, sumério, era conhecido como Ishkur-Adad, que tem um vídeo aqui, se vocês não viram, depois vocês olham lá para vocês verem, de Ishkur-Adad, é o deus da tempestade sumério acadiano.
Bom, vou pôr para vocês aqui as formas de escrita, né, do nome de Marduk. Vocês vão ver que existem várias formas de escrever o nome dele, né, uma formas logográficas. A forma silábica, né, é Marutuk, ou Marduku, ou Marduk, tá? Ou Marutu também. Já a constelação Marduk, né, ela foi associada com esses nomes aqui, vou pôr para vocês aí também. Já as formas normalizadas do nome Marduk. Então, como eu falei para vocês, pode ser Marduk, Marduk, Merodach, já é uma forma do hebraico bíblico, Mardokaios é uma forma grega, Merodach é do hebraico massorético e Marodak é da Septuaginta. Tá? E Bel ou Bel, né, vamos dizer assim já no semita, né, Bel, é apenas para uma soletração logográfica desse nome que eu vou da forma de escrita que é o D, né, que representa Deus ali, o N, tá? Que significa Bel. Então, pessoal, é isso. Se vocês gostaram, né, deixe o seu like, comentem, né, ver o que vocês acharam aí, se vocês gostaram, né? E também, se puder, compartilhe este vídeo para que outras pessoas possam ver também, né? E se você for compartilhar, eu peço para vocês agora usarem, né, a hashtag canal ancestral para que eu possa aí rastrear, né, os compartilhamentos e também ser uma forma de agradecer a vocês também, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva-se, e se você quiser saber das novidades sempre que eu estiver postando vídeos, você pode ativar o sininho aqui, né, do YouTube, que sempre que eu postar você vai receber por e-mail um alerta no seu celular. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima.